No domingo passado, iniciamos uma série de mensagens para o mês de agosto. Esse mês de agosto nós teremos 5 domingos e ao longo do mês nós estamos estudando os 10 mandamentos, aprendendo com os 10 mandamentos, com a lei de Deus para o seu povo e buscando aplicações para os nossos dias, para a nossa vida hoje. Então eu vou te convidar a abrir o texto sagrado no livro do Êxodo. No capítulo 20, nós faremos a leitura do texto sagrado, do primeiro versículo ao versículo 17, onde nós faremos a leitura dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 17, nós estamos com essa série, os 10 mandamentos, resgatando o ensino da vontade eterna de Deus. Nós estamos buscando descobrir as obrigações com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação à sociedade, a partir da lei de Deus. Então, os 10 mandamentos instruem a igreja, instruem o seu povo, no que diz respeito às suas obrigações, as nossas obrigações com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação à sociedade. Então, Êxodo, capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 17, a nossa leitura, e em seguida nós oramos ao Senhor pedindo graça para interpretar esse texto. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a nossa leitura. Te convido a orar pedindo ao Deus eterno que nos ensine a respeito das suas obrigações, a respeito da sua palavra. Peça isso a Deus em oração nesse momento. Queira humildemente submeter o seu coração, a sua mente, a esse tempo de aprendizado da palavra de Deus. Santo Deus, que em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, as nossas vidas reunidas aqui nesta noite, em serviço, em adoração ao teu santo nome, possa ouvir a tua voz.
Que o Senhor nos ensine acerca da Tua lei, acerca da Tua palavra, e a nossa resposta seja em obediência à Tua lei e à Tua palavra, por causa da nossa fé, a fé em Jesus. Como justos, vivemos pela fé, e esta fé nos inclina, nos submete ao senhorio do Senhor, que é o nosso Deus, que tirou-nos do lamaçal do pecado, que tirou-nos das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Que o nome do Senhor seja bendito em todo o ensino e aprendizado da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim, por gentileza. O que isso significa? Cansaço. Uma sociedade cansada mentalmente, cheia de ansiedade, vive a suspirar. O contexto que a gente se encontra é um contexto de muito cansaço. E isso é visto por aqueles que estudam o comportamento social. Aqueles que estão analisando e avaliando o comportamento social descrevem o século XXI como um século inteiramente impactado, não por doenças biológicas, mas mental. O maior problema hoje, descrito pelos sociólogos, é bem diferente do que nós tínhamos até o século anterior, quando nós víamos pessoas morrendo por inúmeras bactérias, viroses. Isso acontece ainda hoje, é verdade. Mas com o avanço da medicina, isso tem sido diminuído. Embora a gente veja as pessoas vivendo mais por causa do avanço da medicina, que propõe, por exemplo, longevidade, especialmente para a infância. Muitas crianças hoje têm a condição de desfrutar de uma boa infância por causa das vacinas, por exemplo. Então, o aspecto que é avaliado hoje por muitos sociólogos diz respeito ao problema social mental. As pessoas estão cansadas. Byung-Chul Han, um sociólogo da nossa era, desse tempo presente, ele escreve um ensaio chamado Sociedade do Cansaço. Abro aspas para dizer o que esse sociólogo nos instrui, ou diz a respeito da nossa sociedade. Ele diz: a atenção multitarefada não representa nenhum progresso civilizatório. Trata-se de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais selvagens. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para a sobrevivência da vida selvagem. O animal selvagem, ele mastiga ocupado com o cuidado de não ser mastigado. Um animal selvagem, enquanto ele ali está comendo, ele está com a atenção ligada, voltada para ver se não tem nenhum predador dele. Esse é o comportamento selvagem dos animais. Então, ele vai dizer que na vida selvagem, o animal é obrigado a dividir a atenção em diversas atividades. A humanidade não. E quando ele percebe que o comportamento social se dá hoje pela multitarefa, por homens e mulheres que estão extremamente atarefados,
ele vai dizer que isso não significa um avanço da civilização, mas pelo contrário, um retrocesso. Nós estamos nos tornando mais selvagens em nosso comportamento e por isso tanto cansaço. Vou dar um exemplo para você talvez entender o que ele está querendo dizer aqui. Você come olhando o celular? Enquanto você está almoçando ou jantando, você come assistindo televisão? Você se alimenta assistindo a algum tipo de notícia, lendo algum tipo de informação, ou recebendo uma carga de informações do Instagram, por exemplo, ou das redes sociais? A sua atenção ela está dividida. Enquanto você come, enquanto você alimenta, você recebe um número de informações, você ocupa a sua mente com isso, e tudo isso gera na nossa sociedade multitarefada muito cansaço, enfado. Daí o problema social que nós temos hoje, um problema do cansaço mental. E aí a gente tem um texto bíblico e temos hoje a oportunidade de aprender com esse texto bíblico, os mandamentos do Senhor, dos quais nós falamos e iniciamos na semana passada, dizendo que esses mandamentos não têm sido observados nem mesmo pela própria igreja. Diga-se de passagem, como nós falamos na semana passada, nós nem sequer sabemos de cor os 10 mandamentos. Embora a gente reconheça que, por exemplo, o Brasil tem a sua maior parte das pessoas se dizendo cristãs, a gente sabe que é uma realidade que o povo brasileiro sofre com o analfabetismo bíblico, ou, que eu quero dizer, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento da palavra. Nós já não mais decoramos versículos, nós já não mais aprendemos versículos, não aprendemos mais os mandamentos, não aprendemos mais as bem-aventuranças do Senhor e ocupamos as nossas mentes com inúmeras informações e atividades que mais geram preocupação e ansiedade. Mas aqui nós hoje nos voltamos para os 10 mandamentos e hoje especialmente observaremos o 4º mandamento. Então, a gente se dá sobre o tema, o sábado, o descanso, o dia do descanso. Nós observaremos e aprenderemos com o 4º mandamento o que temos de fazer, como fazer e por que fazer. Nós aprenderemos com este mandamento a respeito do sábado, o que nós temos que fazer para descansar, como nós fazemos para descansar, e por que nós devemos descansar? É a lei do Senhor que se aplica às nossas vidas. Antes, porém, é importante entendermos em qual contexto a gente tem a entrega desses 10 mandamentos. A gente vai aprender com o livro de Êxodo. O capítulo 1, se você mantém a sua Bíblia aberta, você pode voltar aí algumas páginas e ver o que nós encontramos nos versículos 13 e 14. Os versículos 13 e 14 mostram para nós que os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os faziam servir. A gente vai ver no capítulo 2, o versículo 23, que decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. O contexto em que Israel vai ser tirado do Egito é um contexto de servidão, de tirania, onde o povo não repousava, não descansava. Quero que você reflita sobre os nossos dias. Quero que você pense o contexto atual, do qual nós hoje enfrentamos
dificuldade para estar na casa do Senhor, dificuldade de tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, dificuldade de tempo para reunir a sua família dentro de casa e fazer um culto doméstico. Por quê? Porque está todo mundo muito atarefado. O marido está atarefado? Tá. A esposa está atarefada? Tá. Aí você pensa, os filhos estão em casa? Não, os filhos também estão atarefados. Escola, curso, faculdade, programas de atividade física, aulas de inglês, entre outras coisas, todo mundo atarefado. Parece que a gente remonta a história. E se a gente remonta a história, talvez a gente deva gemer diante de Deus e suplicar para que Ele venha nos libertar. É esse o contexto em que Israel vai gemer diante do Senhor. Um contexto de servidão, onde não há descanso, onde não há deleite, onde não há prazer. As famílias eram escravizadas de maneira tirana pelo Egito, não diferente do contexto em que nós vivemos hoje. Nós sofremos um impacto social muito grande com os tiranos da nossa era. Nós sofremos com todas as propagandas que seduzem as nossas vidas e que nos fazem trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, para poder ter aquilo que é oferecido nas propagandas. Quantos de nós não temos o sonho americano? Quantas coisas nos são vendidas por ideias? E aí planejamos, temos ambições, ansiedades e nos envolvemos com toda forma de trabalho para alcançar então aquilo que nos é proposto, que nos é oferecido. Talvez nós precisássemos gemer, reconhecendo que os nossos dias estão difíceis de gozar a presença de Deus. Lembremos-nos do que nos ensina o catecismo. O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar no Senhor e gozar no Senhor. Meus irmãos, nós fomos criados para nos alegrar em Deus, mas quantos de nós não temos nenhum tipo de alegria? Apenas trabalhamos. Não é diferente na igreja, servimos, mas não há alegria, não há gozo. Parece que sobre nós um peso de tirania nos envolve, nos faz trabalhar e servir, tão somente servir, sem que haja desfrute do trabalho, sem que haja gozo de trabalhar. Talvez devêssemos então reconhecer, assim como no contexto em que estavam os israelitas dentro do Egito, e clamar ao Senhor. Agora veja que a gente vai caminhar pelo texto de Êxodo, vendo que o Senhor vai tirar o povo de Israel dessa condição de servidão, para que este povo pudesse servir ao Senhor, o Senhor Deus. A gente vai encontrar isso nos textos bíblicos. No capítulo 3, a gente vai ver no versículo 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O Senhor Deus então vai falar ao Faraó, que aquele povo seria tirado do Egito, mas para o quê? Qual a finalidade do povo ser tirado daquela condição de escravidão? Para que o povo pudesse servir a Deus, e não ao Faraó. Não aos ídolos, como nós falamos na semana passada, mas ao único Deus, ao Deus vivo. O versículo 12 diz, tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A gente vai ver lá no versículo 18 também, a fim de que pudesse servir no deserto. E aí a gente caminha. Capítulo 5 vai falar de culto ao Senhor. Capítulo 6 vai falar de culto ao Senhor. Capítulo 7, de igual modo. Capítulo 8, da mesma forma, deixa o meu povo ir para que me sirva. E isso a gente vai encontrar em toda a narrativa do livro de Êxodo.
Perceba, Deus está tirando o povo de Israel do Egito, daquela condição de servidão, para servi-lo, para adorá-lo, para cultuá-lo, para viver para a glória dele e se alegrar nele. É dentro desse contexto que a lei vai ser dada ao povo de Israel. O Senhor Deus tira Israel de uma condição de servidão. A gente fez essa leitura do versículo 2, capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, para que me sirva. E aí então o Senhor Deus dá a sua lei, como nós vimos na semana passada, os 3 primeiros mandamentos. Hoje a gente aprende com o 4º mandamento, a lei a respeito do sábado. Do versículo 8 ao versículo 11, do capítulo 20, a gente aprende sobre o que temos que fazer, como fazer e por que fazer a respeito do sábado. Então, em primeiro lugar, o versículo 8 vai dizer o que temos que fazer. O que eu e você temos que fazer a respeito do sábado. O texto diz, o versículo 8, lembra-te do dia de sábado. O que nós temos que fazer, então? Lembrar do dia do Senhor. O que nós temos que fazer como povo de Deus? O que Israel está recebendo do próprio Deus como lei? Lembrar do dia de sábado, do dia de descanso. O que significa lembrar? O que essa palavra, o que esse verbo tem como implicação para o povo de Israel? Constância. Deus estabelece semana, rotina, a fim de que por meio da rotina, por meio da liturgia, Deus fosse lembrado pelo seu povo. Constância semanal. O povo deveria voltar-se para o Senhor, lembrar-se do Senhor. Lembrar de quê, afinal? A gente aprende com um texto que eles deveriam lembrar da obra de Deus na sua criação. Deus criou todas as coisas, então a gente precisa lembrar disso e adorar a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A gente vê isso aqui no texto. O que nós temos no versículo 10, versículo 11, aliás, em 6 dias fez o Senhor dos céus e da terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Da onde nós temos essa palavra? Gênesis capítulo 1 e 2. O que está sendo lembrado aqui é a obra da criação. Deus é o Criador de todas as coisas. Lembra que na semana passada nós falamos que, a despeito do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nós deveríamos nos aproximar diante de Deus convictos da sua soberania, de que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, e que Ele está no controle de todas as coisas. Aqui nós somos trazidos por Deus, pela sua lei, a ter uma rotina, uma constância semanal, para a qual as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas vontades, se voltem para esta lembrança. Deus criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas. A gente precisa lembrar disso. Facilmente nos esquecemos disso. Surge a primeira demanda de problema na sua semana, na sua segunda-feira, dificilmente você vai lembrar que Deus é soberano. A primeira coisa que você vai buscar fazer é tentar resolver com as suas próprias mãos. É tentar dar o seu jeito, talvez até o jeitinho brasileiro. Com as manhas. Talvez vai ser essa a forma com a qual você vai agir. Vai agir pensando que você é capaz de criar, capaz de resolver, capaz de desenvolver todas as coisas por si mesmo. Aqui, lembrar que Deus é Criador, é você se colocar na condição de criatura, e se submeter a um Deus que criou todas as coisas, inclusive rotina. Rotina para você acordar, levantar para trabalhar, voltar para casa e dormir.
Deus estabeleceu o dia. Você não consegue fazer tudo na segunda-feira. Então, lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas, nos permite iniciar o dia na segunda-feira, terminar as atividades ali por volta das 18 horas, voltar para casa e descansar, dormir. Porque o Criador de todas as coisas, é Ele quem controla todas as coisas, e Ele deu aquele dia, basta o hoje. Para que as preocupações com o dia de amanhã? O que era para ser feito hoje diante do meu Deus, eu fiz. Então é preciso lembrar disso semanalmente. É preciso lembrar disso constantemente. Lembrar que Deus é Criador. Não apenas isso, o texto de Deuteronômio, similar que a gente tem aqui, a repetição da lei, lá no capítulo 5, a gente vai ver no versículo 15, que a gente vai lembrar do dia do Senhor, não apenas porque Ele é Criador. Se você fizer a leitura do texto em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, quando a gente tem a repetição da lei, aqui quando diz respeito a guardar o sábado, Moisés ensina ao povo que o povo deve guardar o sábado, por quê? Porque deve se lembrar que foste servo do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, aqui em Êxodo a gente aprende a lembrar semanalmente, constantemente da obra de Deus para a criação. Mas não apenas da obra de Deus em relação à criação, a gente aprende a lembrar semanalmente, constantemente da obra de Deus para a redenção. O Deus que te tirou da escravidão, da casa da servidão, da casa do Egito. Nós não apenas nos lembramos, então, da obra de Deus para a criação ou da criação. Nós nos lembramos da obra de Deus no que diz respeito à redenção. Ele nos tirou da escravidão. A escravidão do pecado, da casa do Egito, da condição de uma sociedade extremamente cansada, mentalmente cansada, multitarefada. Deus nos libertou por sua graça, agindo graciosamente, deu-nos liberdade. Então, o lembrar aqui diz respeito à constância semanal, a respeito da criação e da redenção. Mas eu quero aqui, talvez, aplicar isso de uma maneira que seja mais palpável para a gente. Porque quando a gente fala de lembrar, parece que é só ficar pensando, né? Vou lembrar que Deus é Criador, beleza. Vou lembrar que Deus é Redentor, ok. Lembrei já disso, pastor, pode ir para o próximo ponto. Não é sobre isso que o texto está instruindo e está ensinando a gente. Quando o texto nos ensina a respeito dessa lei, sobre lembrar constantemente do dia do Senhor, isso diz respeito a um envolvimento com este dia. Eu vou me envolver com o Deus que criou todas as coisas. Eu vou me envolver com o Deus que me redimiu. Então, aqui, se lembrar, diz respeito a um envolvimento com Deus. Quer entender isso de uma maneira mais aplicada? Quem aqui é casado, levanta a mão, por gentileza. Casado ou foi casado, ok. Dia de aniversário do casamento. Chega para sua esposa e fala: bom dia, amor. Bom dia. Hoje é dia do nosso casamento. Hoje é o dia. Ok. Lembrei. Está resolvido? O que você precisa fazer nesse dia? Maridão, leva para jantar. Traz flores. Dá presente. Surpreende. Isso não tem a ver com envolvimento? A gente não se envolve com aquele dia,
A gente não dedica a nossa atenção àquele dia. Vocês estão entendendo o que diz respeito a lembrar aqui? Que é muito mais do que trazer à memória, tem a ver com o envolvimento, tem a ver com o engajamento, com a obra da criação, com a obra da redenção, e como é que nós nos envolvemos, com a pronta disposição, nós entregamos a nossa vida a serviço de Deus, nos envolvemos com esse serviço, pregando a palavra de Deus, cantando louvores a Deus, apresentando as nossas ofertas, o nosso dízimo, nós nos apresentamos, nos envolvemos com as nossas emoções, com os nossos recursos, com a nossa vida, com a nossa família. Lembra-te do dia do Senhor. O que nós temos que fazer? Lembrar do dia do Senhor, e aqui a gente está falando de envolvimento. A gente está falando de engajamento do povo de Deus, o Deus que criou e que redimiu um povo para que esse povo pudesse servi-lo. Então, não foi apenas uma ação pontual, Deus salvou Israel e pronto, está liberado da servidão. Não, Deus salva para um envolvimento com Ele, para um relacionamento com Ele. Então, a salvação é para a vida com Deus, é para um relacionamento com Deus. E nós carecemos de liturgia. Nós somos carentes de momentos de cânticos, de momentos de ensino da palavra. Nós somos carentes de momentos de devoção, de mover o nosso coração, mover o nosso bolso e aplicar dinheiro aqui, porque em todas essas coisas a nossa mente está se voltando para o Senhor. O nosso coração está se voltando para o Senhor. Lembra-te do dia do Senhor. O que temos que fazer? O sábado nos ensina. Lembrar do dia do Senhor. E isso tem a ver com envolvimento, requer pronta disposição. Em segundo lugar, os versículos 9 a 10 vão nos instruir a respeito de como, então, nós podemos aplicar este dia. Os versículos 9 a 10 dizem o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, não farás nenhum trabalho. O que temos que fazer? Nós acabamos de vir, lembrar do dia do Senhor. Em segundo lugar, como nós lembramos do dia do Senhor? Como nós nos envolvemos com o dia do Senhor? Trabalhando e não trabalhando. Vou explicar de acordo com o que o texto nos ensina. A gente viu no versículo 9 que 6 dias você deve trabalhar. O trabalho, portanto, como se diz por aí, não é uma maldição. Há uma falsa ideia de que por causa de Adão e Eva nós trabalhamos hoje. Não. Deus deu na criação, antes do pecado, ao homem, à humanidade, o dever, a tarefa de cultivar e guardar o jardim. Isso é trabalho. Agora, por causa do pecado, o trabalho se tornou penoso. O trabalho se tornou difícil. Mas as Escrituras estão mostrando para a gente que guardar o sábado tem a ver com trabalhar. Guardar o dia do Senhor tem a ver com trabalho. 6 dias trabalharás. Então, trabalhe honestamente, crente. Seja honesto no seu trabalho. Você tem que trabalhar 8 horas, não fica dando migué, não. Faz as 8 horas de trabalho, faz o seu melhor. Lembra-te de que tudo que você faz como para o Senhor. Então não fica dando migué nas 8 horas de trabalho, não. Trabalhe os 6 dias que o Senhor Deus te deu. Envolva-se com o seu trabalho, faça o melhor no seu trabalho. Os cristãos, eles devem ser os melhores, os mais diligentes e os mais fiéis dentro da sociedade, no que diz respeito ao trabalho. Pasmem com isso. Uma família
em que nós caminhamos e pastoreamos em outra cidade, era dono de uma escola. Há 25 anos, dono de um colégio, e um colégio grande, e eles disseram que no começo da caminhada, nos primeiros 10 anos, eles buscaram contratar apenas crentes, porque queriam dar oportunidade para o povo de Deus, fortalecer o povo de Deus, mas eis que foram 10 anos de caos, porque os crentes que iam trabalhar lá, viviam a dar atestado médico, viviam a lançá-los na justiça, reivindicando diversas formas de direitos. Então eles resolveram mudar e não contratar mais crentes, contratar apenas incrédulos, pessoas que não tivessem uma religião. E eles então encontraram uma outra rotina, veja. Lembra que na semana passada nós falamos sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? Os pagãos estão dando mais testemunho do que os crentes no trabalho. Olha que coisa mais absurda. A gente ter pessoas que se dizem cristãs, se aproveitando de direitos, se aproveitando de formas de tirarem vantagem. Isso é corrupção moral. A Bíblia instrui e ensina que os crentes devem trabalhar, o povo de Deus deve trabalhar, deve se envolver com o trabalho. O trabalho não é uma maldição. A gente está sofrendo horrores, especialmente a turma da minha idade, está sofrendo horrores com o seguinte pensamento: bem, eu não vou aposentar. Como que o trabalho fosse a pior coisa do mundo, e aí a gente precisasse chegar a uma idade e não trabalhar mais. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que idade que se inicia a trabalhar, ou que idade a gente deve deixar de trabalhar. A Bíblia instrui os crentes a serem produtivos. Então, o homem e a mulher que chega à terceira idade, ele precisa continuar sendo produtivo para a glória do Senhor. A gente continua produzindo. Talvez não com a mesma intensidade, talvez não nas mesmas atividades, mas a gente continua produzindo para a glória de Deus. 6 dias trabalharás. A gente vai estar envolvido com o trabalho, vai estar envolvido com pessoas, vai estar envolvido com produções que manifestam a glória de Deus. Então, a gente, em primeiro lugar, deveria se preocupar com aquilo que a Bíblia diz, com o trabalho. Mais do que ficar pensando na nossa aposentadoria, a gente devia estar pensando em trabalhar honestamente para fazer o nome de Jesus conhecido, a glória de Deus conhecida. Produzir na igreja, produzir na sociedade, produzir na nossa família, estar envolvido com o trabalho. Ensinar os nossos filhos a produzirem para a glória de Deus, produzirem honestamente, inseri-los em atividades domésticas, a fim de que eles aprendam que faz parte da vida se envolver com o trabalho, servir o outro. Fazer com que os nossos filhos aprendam que lavar um copo, lavar um prato, lavar um talher, não é a pior coisa do mundo. Eles devem fazer isso com alegria, porque eles tiram um fardo da mãe, do pai, ajudam os seus pais dentro de casa. É serviço, é dedicação, e a Bíblia está ensinando isso. 6 dias trabalharás. E aí, a gente vai aprender com isso, que santificar o dia do Senhor, como nós aqui lemos, começa com os nossos afazeres da semana de trabalho. Nós somos chamados a usar os 6 dias para a glória de Deus. Santificar o dia do Senhor, o dia do sábado, começa com os nossos afazeres da semana. A dona de casa com serviço doméstico, o médico, o advogado, a pessoa que trabalha lá na área comercial, o jardineiro, o pessoal da área da informática, da área de vendas,
com os nossos afazeres do dia a dia, cuidado da casa. Estas coisas, elas nos colocam dentro de um aspecto que é chamado vocação. Deus nos chama para servir, e servir para a glória dEle. Então, o dia do Senhor, ele começa a ser santificado com os nossos afazeres da semana. O que significa dizer que a gente vai trabalhar bem 6 dias, para a gente poder ouvir bem no 7º dia. A gente trabalha 6 dias, para que naquele dia, o dia do Senhor, a gente possa descansar e ouvir a voz do Senhor. Mas, meus irmãos, eu sei o que é igreja e eu sei o que é estar aqui vendo. Eu prego olhando para vocês, e é muito comum encontrar homens e mulheres cansados, derramados nesses bancos, dormindo. O que isso significa? Significa que a gente não está trabalhando bem os 6 dias para chegar no dia do Senhor e estar aqui plenamente envolvido para ouvir Deus falar conosco. Que tipo de envolvimento é esse que a gente está tendo com o Senhor? De enfado? De peso? Percebem? Percebe que o nosso envolvimento com Deus parece ser mais um fardo que foi posto, mais um peso que foi posto para o nosso dia da semana, e vir à casa do Senhor já não é mais alegria, já não é mais gozo, é para nós só um fardo. Isso não é novidade. A gente vai ver lá no texto de Amós, que o povo de Israel não via a hora de acabar o Shabat, para eles poderem começar o dia do comércio, para eles poderem começarem a vender de novo. Sabe por que isso? Ansiedade para produzir apenas as coisas da terra. A gente vem para cá preocupado com o que a gente tem para a semana. A gente vem para cá preocupado com o que a gente tem para fazer amanhã, o que a gente tem que fazer no decorrer da semana, e tudo que a gente mais quer é que o pastor pare de falar logo, acabe o culto mais cedo para a gente ir para casa descansar, dormir e poder começar os nossos afazeres do dia a dia, que muitas vezes estão aquém, a parte de um relacionamento com Deus. O dia do sábado, ele nos ensina a trabalhar para não trabalhar. É isso que o texto está dizendo. Trabalhem 6 dias para não trabalhar um. É isso que o Deus de Israel Todo-Poderoso fez a este povo. Tirou um povo que era escravizado para dar a este povo descanso, para dar a esse povo a condição de adorá-lo, de servi-lo. Então em 6 dias eles trabalhavam, um dia eles cultuavam e adoravam o Senhor, trabalhavam para descansar. Daí talvez vocês vão entender o que o Adilson começou falando com a gente aqui hoje, quando ele leu Hebreus. Esforcemo-nos para entrar no descanso. É essa mesma ideia do texto do autor de Hebreus. A gente trabalha para poder descansar um dia. A gente se esforça para estar aqui no domingo plenamente vívidos para adorar e cultuar ao Senhor. Então, o sábado, ele não apenas ensina o que temos que fazer, mas como fazer. Então, como fazer? A gente precisa tomar os nossos afazeres de segunda a sábado, afazeres que sejam para a glória de Deus, voltados para o domingo. A minha vida vai ser dedicada de segunda a sábado, para que no dia do Senhor eu me encontre com Deus plenamente disposto a me envolver com Ele. Ao Deus que criou todas as coisas, ao Deus que me redimiu. Como nós fazemos? Trabalhando, meus irmãos. Trabalhando duro para chegar no dia do Senhor e estar aqui cheio de vigor, para louvar a Deus, como um povo alegre, como um povo cheio do Espírito, um povo lavado, redimido. Este é o chamado do sábado para nós.
É um chamado a trabalhar para não trabalhar um dia. A gente aprende como fazer isso. E em terceiro lugar, a gente vai aprender com o texto no versículo 11, a razão para a qual a gente guarda o sábado, para a qual a gente tem esse mandamento do descanso. Então a gente aprende o que temos que fazer, como devemos fazer, e a gente aprende por que devemos fazer. Bem, eu iniciei aqui trazendo o ensaio de Byung-Chul Han, falando da sociedade do cansaço, e é bem verdade que nós estamos cansados. É bem verdade que ter um dia para parar todas as atividades e descansar tem grande proveito para nós. É muito útil o descanso, é muito útil deitar, dormir, descansar. Isso é muito proveitoso. Mas, embora seja útil o descanso proposto no sábado, embora a prática desse descanso seja benéfica para o nosso corpo, benéfica para a terra, benéfica para a criação, não é este o sentido que a Bíblia nos ensina. Não é um sentido prático, mas um sentido teológico. A guarda do sábado, o dia do sábado, tem a ver com uma perspectiva teológica, uma perspectiva espiritual, diferente do prático. Porque a gente precisa lembrar disso e aprender isso? Porque quando nós olhamos para o sábado apenas pelo sentido prático, guardar o sábado porque é importante descansar, nós estamos colocando o homem no centro da mensagem, e a Bíblia não nos permite esse tipo de instrução. Não é o homem o centro da mensagem, não mesmo. O que a gente vai aprender com o texto bíblico é o contrário, é que esse movimento de descanso mostra que o homem tem Deus. Portanto, é Deus o centro da mensagem, porque guardar o sábado significa dizer que nós temos um Senhor, Criador dos céus e da terra, que nos tirou do Egito. Então, o sábado se torna um sinal do povo de Israel. Se você tiver com a Bíblia aberta, o capítulo 31 vai nos mostrar isso, do livro de Êxodo. Êxodo 31, versículo 13, vai dizer: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados. Por que meus sábados, meus irmãos? Porque não era apenas um dia de sábado. Deus estabeleceu também, a cada 7 semanas o povo deveria parar, a cada 7 anos o povo deveria parar, e a cada 50 anos, que era o jubileu, o povo deveria parar. Então o sábado ele vai além de um dia semanal, ok? Então guardarás os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 17, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Veja que a gente está aprendendo que o sábado se tornou um sinal da redenção do povo de Israel. O povo que foi tirado da servidão tinha agora um dia de descanso para mostrar para as nações pagãs. Se vocês lembrarem o que eu falei na semana passada, Israel foi chamado por Deus, recebeu a lei de Deus para que, por meio da lei de Deus, fosse uma vitrine, fosse a exposição do que é um povo que pertence ao único e verdadeiro Deus. Então, por meio desse dia de descanso, o povo de Israel sinalizava para as nações pagãs que existia um verdadeiro Deus que dá descanso para o seu povo,
diferente de todos os ídolos, como nós cantamos todos os nossos cânticos voltados para o descanso, assim o sábado sinaliza o descanso que Deus concedeu ao seu povo. Então, o sábado era um sinal da aliança do Sinai, a aliança de Moisés e o povo de Deus, de Israel como povo de Deus e o próprio Deus. Esta é a aliança que o Senhor faz, e o sábado se torna um sinal visível dessa aliança, de um povo que foi tirado da servidão. Então, o sábado, ele representa o descanso prometido por Deus. Uma coisa curiosa da palavra Shabat é que a raiz da palavra Shabat, ela se cruza com a palavra Shalom no hebraico. As duas palavras, elas propõem a ideia de paz, de descanso. Então, o que significa a paz, o que significa o descanso, o que significa o sábado? O sábado significa a presença gloriosa de Deus diante da sua criação, que se gloria e que goza nele eternamente. É isso que a gente tem em Gênesis capítulo 2. Deus cria e tudo é muito bom. Ele santifica, ele se alegra, ele contempla a obra das suas mãos. Deus se alegra e se agrada com a perfeição da sua criação. Agora, a gente já não tem o sábado como foi proposto para Adão, como um sinal para entrar no gozo eterno. Agora, o sábado se torna um sinal da redenção de um povo que já perdeu a possibilidade de desfrutar o gozo eterno. O sábado agora é um sinal da graça de Deus, que está revelando a este povo que, por meio dele, do amor dele, esse povo é trazido de volta à presença do Senhor, para gozá-lo, para se alegrar nele eternamente. Essa é a promessa do descanso. Então, o sábado, ele tem um sentido teológico. É prático e é bom também que a gente descanse, mas não é essa a mensagem proposta pelas Escrituras. Saiba você a importância do sábado. O sábado é mencionado mais de 100 vezes no Antigo Testamento. De todas as leis que a gente tem, dos 10 mandamentos, o sábado é o mais falado, ensinado dentro do povo de Israel, porque a grande importância, a grande valor neste dia, era um sinal para as nações pagãs, para que as nações pagãs ouvissem falar do Deus do povo de Israel. Era uma porta de ensino a respeito do Deus vivo. Mas a gente vai ler em Neemias algo interessante. O livro de Neemias mostra o povo de Israel que havia deixado a lei de Deus, que não estava observando o sábado, sendo levado para o cativeiro, passando 70 anos no cativeiro. Não é assim a história de Israel? E aí eles então retornam para Jerusalém, e quando eles retornam para Jerusalém, eles retornam para reconstruir os muros. E quando eles terminam a reconstrução dos muros, Neemias e Esdras, eles vão reunidos, apresentar a lei de Deus novamente àquele povo. E quando eles apresentam, eles restabelecem o culto e a guarda do sábado. Neemias, ele se torna o governador, então, de Jerusalém nesse período. Mas aí, ele tira um período, digamos assim, sabático. Ele deixa ali o governo e ele volta para a Babilônia por um período. E aí depois desse período ele retorna para Jerusalém. O livro de Neemias mostra essa história para a gente. E quando ele chega lá, o que havia acontecido? O pessoal estava no dia de sábado comprando e vendendo. No dia de sábado haviam deixado de cultuar ao Senhor. Então ele novamente restabelece a lei e diz que o povo deveria guardar o sábado. Daí vocês vão entender o que está acontecendo com Jesus. Porque é dentro desse contexto que os fariseus vão estabelecer novas tradições para a guarda do sábado, a fim de quê? A fim de que o povo não volte para a Babilônia, a fim de que o povo novamente não sofresse com o exílio.
Aí Jesus então vem, 600 anos depois, 500 anos depois disso, e aí a gente vai aprender que Jesus estava com os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 12, por exemplo, e os seus discípulos num dia de sábado vão passar por um milharal e vão começar a debulhar milho, a fim deles poderem comer. E aí juntam uns fariseus e falam: o que está acontecendo aqui? Pleno dia de sábado vocês debulhando milho? Que história é essa? Pleno dia de sábado Jesus curando enfermos? Que história é essa? O que acontece dentro da tradição judaica é que a lei de Deus diz o que nós acabamos de ver aqui nos mandamentos: 6 dias trabalharás, um dia vocês devem santificar. Os fariseus então, eles criam leis acima destas leis, a fim de que o povo não transgredisse a lei de Deus. Então a guarda dessa tradição farisaica se torna superior à própria lei. É o grande problema de Israel. E eles tentaram então condenar Jesus por causa disso. Jesus não quebrou nenhum dos mandamentos quando ele debulhou milho. A gente às vezes olha e fala: uai, mas Jesus está fazendo isso? Não, o que Jesus estava, digamos assim, quebrando, rompendo, era com a tradição de homens, com a tradição judaica, e não com a tradição de Deus. E Jesus, Marcos capítulo 7, por exemplo, vai nos instruir que Jesus, ele confronta os judeus justamente na lei, dizendo que aquele povo que honrava a Deus apenas com os seus lábios estava distante do Senhor. Por quê? Porque haviam se apegado às tradições de homens e abandonado o quê? A lei de Deus. Então, a lei, ela tem um sentido teológico. A gente tem Deus tirando o povo do Egito, 40 anos no deserto. Deus faz a promessa de que esse povo entraria na terra do descanso, a terra prometida. E aí, você vai abrir o texto de Hebreus, para que a gente possa então entender o que o autor aos Hebreus está dizendo sobre descanso. Texto lido pelo nosso irmão Adilson, Hebreus capítulo 4, a gente vai ter o seguinte, versículo 18, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Veja só, o povo de Israel entrou na terra prometida, mas ainda aquele não era o descanso, é o que o autor aos Hebreus está dizendo. Josué não é aquele que concede o verdadeiro descanso. Aquele era apenas um sinal do descanso eterno, do descanso prometido. O que significa dizer que o descanso que Deus está apontando é para o Filho de Deus, é para Jesus. A gente vai ler Mateus 11, 28, e a gente vai aprender o que Jesus está dizendo sobre esse descanso. Mateus 11, 28, Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Final do versículo 9, ele vai dizer: achareis descanso para a vossa alma. O capítulo 12, logo em seguida, Jesus vai se dizer Senhor do sábado, Senhor do descanso. Qual é a maneira então, meu irmão, pela qual o homem encontra descanso em Deus? Não é outra senão por meio de Jesus. Como é que eu e você encontramos descanso para a nossa alma? Não existe outra maneira de eu e você descansarmos, senão
por meio de Jesus. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 2, os versículos 1 e 2, a gente vê Deus concluindo a sua obra, santificando aquele dia e descansando, não é isso? Quando Jesus vem, ele vai dizer no Evangelho de João, que ele faz a obra do seu Pai. O capítulo 19 de João, o versículo 30, Jesus diz: está consumado. A obra do Pai está completa. Qual é a maneira de eu e você encontrarmos descanso? Não é outra senão por meio do sacrifício de Jesus. Não é outra senão por meio da obra de Jesus. O nosso descanso só se dá por meio do sacrifício de Jesus. Por isso, o nosso esforço, que o autor de Hebreus está dizendo, é por confiar no que Jesus fez. Apenas descansar no que Jesus fez. A fim de que a gente não queira completar a obra de Jesus com as nossas próprias obras. A fim de que a gente queira agradar ou satisfazer a Deus com as nossas boas atitudes, com a nossa oração, com a nossa devoção, com a nossa vinda à igreja. Estas obras que nós realizamos, a gente precisa tê-las como apenas resposta ao amor de Deus. E não como uma busca, como quem anseia, como quem deseja alcançar de Deus a graça do descanso por meio dessas obras. Nós já temos, portanto, o descanso oferecido por meio do sacrifício de Jesus. Está consumado. Jesus disse naquela cruz: tetelestai, acabou, está pago, a obra está completa. Estando a obra completa, há descanso. Por isso nós santificamos as nossas vidas por meio do sangue de Jesus. Nós santificamos a nossa vida por meio do ensino de Jesus, da obra de Jesus. Não existe santificação sem o sangue de Jesus, sem a obra de Jesus. Não pode ser, portanto, pela guarda da lei, mas tão somente por causa dessa graça, por ter o Pai trabalhado em nosso favor. Então eu quero que você preste atenção nisso. O descanso para a sua alma, ele se dá em ter Jesus morrido pelos nossos pecados. Ele se dá em Jesus ter cumprido a lei de Deus, ter guardado a lei, os 10 mandamentos, dos quais muitos deles mostram as nossas falhas e o nosso pecado, porque a lei, ela vem para avultar a nossa condição de pecado, para mostrar o quanto nós somos pecadores. Esta lei, pela qual mostra os nossos pecados, Jesus morreu nela e por ela, a fim de que eu e você pudéssemos ter descanso, para que não existisse mais necessidade de trabalho nosso, a fim de que nós precisássemos buscar ou alcançar algo da parte de Deus. Deus está graciosamente fazendo por meio de Jesus algo para que o homem tenha descanso. Por isso Jesus é o Senhor do sábado. O sábado é, portanto, um dia de descanso para nós, que deve ser observado, porque teologicamente nós encontramos nele o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por que nós hoje então não guardamos o sábado, o dia literal? Então a gente vai aprender aqui um sentido prático para a gente encerrar, ok? Qual é o sentido prático porque nós não guardamos o sábado, o dia literal? Bem, os 10 mandamentos que nós temos aqui na lei de Moisés, dentre os 10 que são apresentados, apenas um não é mencionado no Novo Testamento como ordem para a nossa vida. Qual? O sábado. Nem Paulo, nem Pedro, nem João,
nenhum dos apóstolos disseram que deveríamos guardar a lei do sábado. Porque a lei do sábado, ela foi cumprida. A lei do sábado, ela tem tanto uma perspectiva moral, teológica, quanto uma perspectiva cerimonial. Porque a obra, o trabalho se revela pronto, consumado por meio do sacrifício de Jesus. Então, cerimonialmente, não há necessidade da guarda do sábado. O Novo Testamento não ensina a guardar o sábado, ensina você a honrar o seu pai e a sua mãe. Ensina a não adulterar, de uma maneira muito mais abrangente, inclusive, quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, que se só de pensar, só de você cobiçar uma mulher com maus desejos, você já pecou. Tudo isso é ensinado, reafirmado no Novo Testamento. Os 9 mandamentos que nós temos, eles se revelam, eles são anunciados e proclamados no Novo Testamento. O sábado não. Mas existe um sentido prático para a guarda do sábado. Ele não é mencionado diferente dos 9, mas então por que nós hoje guardamos o domingo? Lucas capítulo 24, os versículos 1 e 2 mostram para a gente que no dia 1º da semana, Jesus Cristo ressuscitou. Lucas 24, depois da morte de Jesus, as mulheres estão indo lá para poder honrar com especiarias o corpo de Jesus. Que dia era este? O 1º dia da semana, o domingo. A gente vai ver no capítulo 20 do livro de Atos, o versículo 7, que o povo de Deus se reunia no 1º dia da semana para aprender o ensino das Sagradas Letras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o 1º e o 2º versículo, o apóstolo Paulo vai dizer que naquele dia deveriam ser feitas coletas. Qual dia Paulo está falando? No 1º dia da semana. Apocalipse de João, a gente vai encontrar no 1º capítulo, versículo 10, que no dia do Senhor, veja, o domingo, o 1º dia da semana, já está ganhando um novo significado, já não é mais chamado 1º dia. Como que está sendo chamado a partir de agora? Dia do Senhor. Por quê? Porque o sábado ele apontava para o descanso. O domingo é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, o dia que aponta para a redenção, o dia em que se revela que todas as coisas estão sendo feitas novas. Deus está recriando o mundo, Deus está fazendo novas todas as coisas por meio da ressurreição do seu Filho. Porque tendo Jesus ressuscitado, subido aos céus, a promessa é de que Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos, e fazer novas todas as coisas, por fim em todo labor, por fim em todo o sofrimento, em todo o choro, por fim, de uma vez por todas, a morte. Meus irmãos, nós nos reunimos no domingo com um sentido teológico, em que nós apontamos para a novidade de vida. É preciso guardar o domingo, como se guarda o sábado? Não, porque foi cumprida a lei de Deus. Mas em que sentido prático, então, o domingo é útil para as nossas vidas hoje? Por qual razão nós reunimos aos domingos? Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai nos dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O domingo, então, ele tem uma finalidade, ele tem um proveito para a nossa vida enquanto comunidade, enquanto povo de Deus. Qual é o sentido prático para o domingo? A nossa formação espiritual.
eu e você nos reunimos, assim como no Antigo Testamento, o sábado era um dia de celebração, de assembleia, em que o povo de Israel se reunia para ouvir a lei de Deus. Para nós hoje, o domingo é um dia de assembleia, é um dia de reunião, para o qual nós nos voltamos para a nossa formação espiritual, para ouvir a lei de Deus. Por isso, então, nós trabalhamos 6 dias, nós nos dedicamos 6 dias para hoje estar aqui. E está aqui, meus irmãos, vibrando por estar aqui, alegres por estar aqui. Por quê? Porque Jesus nos purificou dos pecados, porque Jesus nos deu nova vida, porque o domingo representa para nós a nova realidade do reino de Deus, representa a nova vida, a remissão dos nossos pecados. A gente tem o domingo como sinal da recreação, a promessa do descanso eterno. Então, meus irmãos, a gente vai se esforçar para estar aqui. Domingo após domingo, a gente vai trabalhar de segunda a sábado, honestamente, mostrando que nós somos um povo fiel à palavra de Deus, amando o Senhor nos nossos afazeres, na nossa vocação, a dona de casa, no seu serviço, o homem e a mulher que sai para fazer os seus trabalhos, exercer a sua vocação, fazendo o seu serviço, trabalhando todos esses dias, para estar aqui no domingo, como povo de Deus. Pais, trazendo os seus filhos à igreja, porque trazer os seus filhos à igreja tem um significado prático. Saiba que nós ensinamos os nossos filhos pela rotina. Não é assim que se diz hoje? Que a gente tem que ter rotina do sono para as crianças, tem que ter rotina disso, rotina daquilo, rotina para comer, rotina, tem tudo. O domingo é para nós também a rotina de ensino para os nossos filhos, quando nós ensinamos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Mas veja que é muito fácil mostrar para os nossos filhos que não é Jesus o Senhor das nossas vidas, mas o jogo de futebol no domingo. Que a gente está muito mais preocupado com o placar, o resultado do jogo que vai ter no domingo, do que o que Deus tem para falar conosco. E os nossos filhos estão vendo isso, estão ouvindo isso. O sentido prático do domingo precisa ser refletido dentro do nosso lar. O quanto nós buscamos fazer com que o domingo seja um dia especial para a nossa família. Por quê? Porque nós estamos sendo formados espiritualmente e nós queremos que os nossos filhos também o sejam. Os nossos jovens também sejam encorajados. Então, todos os domingos, todos os dias, nós nos esforçaremos para revelar a glória de Deus. O sábado, portanto, ele é para nós um dia que revela o descanso de Deus. Nós temos o domingo, porque o domingo representa para nós a recriação na ressurreição de Jesus. Por isso estamos aqui, para louvar e bendizer o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que a gente ore a Deus. Essa série de mensagens, meus irmãos, ela tem sido para mim muito importante. Eu tenho me dedicado a estudar os 10 mandamentos, como eu ainda não havia dedicado. E, num sentido prático, para eu estar aqui hoje diante de vocês, falando aí cerca de 1h10, 1h15, 1h20, eu vou dizer, trabalhei 6 dias. Eu trabalhei 6 dias para honrar o nome do Senhor. De que maneira? Trazendo ensino, trazendo formação para uma comunidade, formação espiritual para uma comunidade. Mas uma coisa Deus tem colocado no meu coração: eu não sou capaz de mudar o coração de ninguém pelo ensino. Então, o meu trabalho nesse sentido é descansar em Deus e apenas ensinar. Apenas trazer o conteúdo e aquilo que forma espiritualmente. Agora, vê-los obedientes à palavra de Deus
certamente alegrará o meu coração, e eu peço a Deus em oração que Ele me desvie da idolatria, para que eu não entenda que isso seja a resposta ou resultado do ensino que eu tenho apresentado, mas tão somente fruto da graça de Deus nessa comunidade. Eu tenho lutado pelo ensino para que o nome de Deus seja glorificado. Então, 6 dias eu tenho buscado estudar, aprender, para poder ensinar, a fim de que vocês, de uma maneira espiritual, como quem tem a graça de Deus, possam responder isso no dia a dia de vocês. Então a minha oração é para que a gente descanse no trabalho de Jesus, e a gente possa voltar para casa com o compromisso de trabalhar os próximos 6 dias para estar aqui no dia do Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, dou graças pela obra de Jesus, dou graças pelo teu trabalho, o trabalho da criação e o trabalho da redenção, e é tão somente por isso que nós nos reunimos nessa noite, pelo Senhor ter criado todas as coisas, e para o Senhor estar redimindo, fazendo novas todas as coisas. Por isso nós bendizemos o Senhor nessa noite, porque o Senhor é Deus, o nosso Deus, que tem tirado de nós o peso, as amarras da servidão deste tempo presente. Agora dá descanso ao nosso coração, Senhor. Dá descanso para que nesse dia o aprendizado da Tua Palavra, o sábado, se torne efetivo para os nossos dias, para os dias que estão por vir, e que os nossos dias possam refletir esse ensino para o louvor da Tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.